Essa é a prosperidade do povo de Deus, por causa da fidelidade do seu Deus Todo-Poderoso. Quem pregará nessa manhã será o pastor Aldenor Pacífico, irmão querido, amigo de muitos anos, mesmo estando em Fortaleza e eu em Teresina ou aqui, sempre mantivemos contato e sempre que estivemos juntos, pudemos compartilhar a fraternidade verdadeira e sincera no Senhor Jesus. É um prazer, pastor, tê-lo aqui nessa manhã. Venha, por favor, nos abençoar com a santa palavra de Deus. Pastor Aldenor é pastor na igreja presbiteriana Betel, ali em Fortaleza. Deus te abençoe, meu irmão. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, que grande alegria poder estar hoje aqui, que grande responsabilidade, né? Pastor Broto faltou dizer que foi meu professor também. Então, que grande honra e alegria poder hoje. Fazia tempo que eu queria vir aqui, desde que esse trabalho começou, havia já falado com o pastor Broto de fazermos uma visita, e não foi possível, sendo possível apenas agora, na providência de Deus. Aqui estamos, eu e minha esposa, Cássia, e muito felizes por aqui nos encontrarmos. Meus queridos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus neste instante, então, no texto que faremos a exposição nessa manhã, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 13 ao 21, e em seguida faremos a exposição desse texto. Lucas, capítulo 12, versículos do número 13 até o versículo de número 21. Assim diz o Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de todo e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Até aqui. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, meus irmãos. Senhor Deus bendito, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos que aqui em ajuntamento solene te adoram nesta manhã. Edifica-os na tua verdade, Senhor. Confronta os nossos pecados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Transforma-nos pela ação do teu Santo Espírito, convencendo-nos através da tua revelação como devemos ser e proceder. Em nome de Cristo te oramos. Amém e amém. O Evangelho de Lucas foi escrito em torno do ano 60 e Lucas prima pela narrativa dos maiores
feitos, digamos assim, de relevo no ministério de Jesus. Há quem qualifique esse evangelho como sendo o evangelho que melhor apresenta a vida de Jesus Cristo. De fato, é bastante interessante a forma como Lucas organiza os eventos e ilumina a sua narrativa. E o texto que nós acabamos de ler é um bom exemplo disso, pois nele o Senhor Jesus traz a lume, principalmente para os seus discípulos, o perigo da preocupação exacerbada e a loucura da ansiedade por coisas que são efêmeras. Notem que na perícope anterior, Jesus já havia os exortado acerca disso nos versículos 6 e 7, quando ele diz: não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Observem que após essas palavras, o que se espera daqueles que o ouvem de sua reação é uma reação de consolo, na conclusão de: quão ricos somos então, Senhor. No entanto, não foi isso que aconteceu, porque no meio da multidão surge um homem interpelando o Senhor Jesus, exacerbando assim diante de todos sua expressiva, e eu diria também excessiva, preocupação com sua parte de direito em uma herança. E, meus irmãos, certamente o apego ao dinheiro, aos bens, às coisas deste mundo tem sido uma das principais causas de preocupação de muitas pessoas, dentre nós também nesses últimos dias. A verdade é que muitos têm se preocupado com o ter e deixado de observar o ser. Tem se preocupado com agora e tem deixado de olhar para o porvir. A avareza tem sido um vilão há séculos, certamente. Um vilão que tem destruído pessoas e dilacerado famílias. Por isso é importante sabermos reconhecer os sinais deste terrível mal para não sucumbirmos diante dele. Voltando a nossa atenção para aquilo que é digno de nossa atenção. Voltando as nossas vidas para aquilo que é digno de vivermos, que é a glória de Deus e o seu reino. Portanto, eu quero tratar nessa manhã com os irmãos nesse texto acerca de 3 sintomas de um coração avarento. E o primeiro deles, o Senhor Jesus nos mostra aí no versículo de número 13, que é um coração onde a ganância é exacerbada. Veja, o texto nos diz: um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Eu quero destacar a princípio aqui 3 pontos nesse versículo. Primeiro, a forma como esse homem se dirige a Jesus. Ele se dirige ao Senhor Jesus o chamando de mestre ou rabi, né? O rabi era um profundo conhecedor da lei e deveria estar preparado para dar um parecer legal acerca dessas questões que existiam entre o povo. No entanto, a maneira pela qual Jesus entendia o seu ministério não incluía essas sentenças acerca de causas judiciais. Em segundo lugar, aquele homem não buscava uma mediação à sua causa. Na verdade, o homem já havia julgado a própria causa e declarado a sentença, querendo apenas que essa sentença que em seu coração havia sido promulgada fosse então homologada por alguém de autoridade. Então ele quer que Jesus, na verdade, execute a sentença que ele mesmo deu. O verbo utilizado aqui no imperativo, né, faça, diga ou ordene, demonstra muito bem essa realidade. E em terceiro lugar, a herança aqui requerida parece dizer respeito a problemas de ordem, digamos assim, imobiliária, de terras e propriedades. No Antigo Oriente Próximo,
o pai, quando falecia, deixava a herança para os seus filhos como uma unidade. Se nós lembrarmos no Salmo 133, versículo 1, o salmista diz como é agradável quando os filhos conseguem cooperar harmoniosamente em uma situação dessas. Logo, por exemplo, habitando junto como um padrão subentendido. Portanto, nós temos aqui dois herdeiros em litígio, agindo um deles como juiz, requerendo o apoio de Jesus ou a sanção de Jesus no cumprimento de sua sentença por pura ganância. Ao que Jesus, então, lhe responde no versículo 14. Vejam aí. Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Era comum aos judeus naquele tempo dirigirem-se aos escribas para que eles julgassem uma questão como essa. Ora, se nós bem lembrarmos, em Deuteronômio 21 e Números 27, nós temos ali uma promulgação da regra do direito da primogenitura, onde é dito ali que o filho mais velho receberia o dobro da porção de um filho mais jovem. As disputas sobre tais questões eram, então, de modo geral, dirimidas pelos rabinos. E, em específico, esse pedido que o homem faz a Jesus era, no entanto, malicioso, egoísta e também materialista. E é por isso que Jesus o responde num tom de reprovação. Ele responde perguntando: quem me constituiu juiz entre vós? A resposta de Jesus aqui, irmãos, nos revela duas coisas. Primeiro, um problema de relacionamento entre esses dois irmãos. Relações cortadas entre eles. O homem não quer manter mais vínculo com seu irmão. Quer se separar, se apartar de vez. E Jesus insiste aqui em sua pergunta, respondendo à inquirição dele, que ele não veio para repartir. É até interessante quando nós olhamos a palavra utilizada aqui no grego, porque se retirássemos uma pequena letra, ao invés de repartidor, nós teríamos aqui reconciliador. Mas a reconciliação requer que o peticionário obtenha uma nova perspectiva de si mesmo. Jesus, na sua resposta, não estava demonstrando indiferença à causa judicial legal proposta por aquele homem, mas estava insistindo que há um lucro maior do que obter-se uma herança e um prejuízo maior do que perdê-la. Esse é o ponto de Jesus na resposta que dá a esse homem. Porém, queridos irmãos, o avarento tem cativa a sua consciência às posses. Ele não sossega sem que as consiga. Ele cria uma ansiedade e volta toda a sua vida para esse fim. E aqui nós chegamos então ao segundo sintoma de um coração avarento. Um desejo insaciável por mais. Veja aí o versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus adverte o homem por meio de um provérbio, e nesse provérbio nós temos aqui duas sentenças. A primeira sentença é geralmente traduzida em referência à ambição, às insinuações de nossos desejos insaciáveis. Nesse sentido, a palavra grega que é traduzida aqui por cobiça é muito descritiva, porque literalmente, meus irmãos, significa a sede de ter mais e de ter sempre, cada vez mais. Nós podemos ilustrar isso como um homem sedento, mas que para saciar a sua sede, ele bebe água salgada. E sendo assim, quanto mais ele bebe dessa água salgada, mais sede ele tem e mais água ele vai procurar beber. De modo que continua tomando mais e mais até que a sua sede o mata. Isso então nos mostra que o problema desse homem não seria resolvido simplesmente com a repartição da herança,
Muito pelo contrário. Na segunda sentença, Lucas utiliza a palavra vida, que em contraste, que no grego aqui é zoe, e em contraste com bios, revela uma qualidade de vida especial e não meramente uma vida física. E por que essa palavra foi escolhida em detrimento de outra? Exatamente porque as pessoas são afetadas por seus desejos insaciáveis e de muitos tipos. Um deles, certamente, é o da aquisição de bens, é o da aquisição de lucros, é a busca por mais e mais dinheiro. Procuram isso como uma qualidade enriquecedora de vida nessas posições, com a doce esperança de que, se tão somente elas conseguirem juntar o suficiente de coisas materiais, essas coisas produzirão vida e alegria em abundância. O que não é verdade, irmãos. Mas que, de fato, é o que acontece com muitas pessoas. As pessoas acham que a garantia de felicidade e a qualidade de vida está antes em se ter um bom emprego, com uma boa remuneração, com uma boa casa para morar e uma conta bancária sempre positiva. Quando, na verdade, a vida verdadeira, a real felicidade e o contentamento não podem ser alcançados por meio dessas coisas. Por meio dessas coisas. Então, por isso Jesus o adverte, dizendo que com esses pressupostos, o desejo de coisas materiais se tornará insaciável. Pare para pensar. Volte-se para si mesmo. Quantas vezes não desejamos algo e, ao alcançarmos, pouco tempo depois, já queremos algo maior ainda? E quando movemos a nossa vida para alcançar esse algo maior ainda, simplesmente pelo desejo de ter mais, o vazio que nos dá em seguida? Em segundo lugar, os sonhos de vida abundante, irmãos, nunca serão alcançados mediante o acúmulo de bens. Porque o desejo insaciável por um padrão de vida alto, hoje tão generalizado no mundo moderno, não é capaz de nos conceder a viva esperança do porvir. Na verdade, a promessa e aquilo que se concretiza nada mais é do que um produto do meio, que não nos acalenta. Jesus diz a essas pessoas e a nós hoje que não nos deixemos escravizar pela cobiça, que não nos deixemos seduzir por esse tipo de desejo. E acrescenta, porque a vida de um homem, a vida que realmente importa, não consiste na abundância de suas possessões ou de seus bens materiais, mas da graça e do amor de Jesus Cristo. Graça e amor em Jesus Cristo. Esses pressupostos, portanto, só revelam o quanto os homens são egoístas, individualistas. E aqui nós chegamos ao terceiro e último sintoma de um coração avarento. Jesus vai concluir a sua argumentação através de uma parábola. Jesus vai ilustrar mais uma vez, tornar mais claro isso que ele está dizendo. E ele vai mostrar que um coração egoísta tem como alvo a si mesmo como seu maior ídolo. Veja aí o versículo 16
em diante ele diz. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vejam bem, o personagem dessa parábola que Jesus conta é um homem rico. Uma vez que as Escrituras em nenhum lugar condenam o êxito, qual seria então o problema desse homem com essa parábola? Abraão era um homem rico, Salomão também, Jó, José de Arimateia, e nós não vemos nenhuma palavra de repreensão quanto à riqueza desses homens. No entanto, esse homem em específico dessa parábola que Jesus conta, teria adquirido essa riqueza por meios desonestos? Essa seria uma possibilidade. Todavia, não há nada no texto que nos indique isso. Ao contrário, o texto deixa claro que esse homem tinha enriquecido porque Deus o havia abençoado. Deus o havia feito prosperar, de tal forma que tornou o campo fértil a ponto de produzir uma colheita tão abundante que os seus celeiros não comportavam. Sendo assim, então, nós nos voltamos para isso que Jesus está dizendo aqui e nos versículos anteriores e nos questionamos que tipo de problema Jesus, então, quer evidenciar com essa parábola. Esse homem recebe uma riqueza adicional e não sabe o que fazer com ela. E por que ele não sabe o que fazer com ela, irmãos? Porque ele não necessitava dela. Tudo o que ele necessitava, ele já possuía. E recebeu agora ainda mais. Ele teve uma colheita exuberante, extremamente abundante. Não tinha sequer onde armazenar. E passou então a razoar consigo mesmo, a discutir consigo mesmo, a pensar e a se preocupar consigo mesmo. Ao que o texto indica, ele não tinha amigos para conversar. Ele não tinha companheiros para trocar ideias. Ele não tinha familiares próximos. E uma pessoa sozinha demonstra um coração que desconfia de tudo e de todos ao seu redor. Jesus mostra então a prisão em que ele estava encarcerado para manter o seu padrão de vida. Aquele homem tinha tanto dinheiro, irmãos, que era capaz de construir um vácuo e viver nele. E a vida nesse tipo de vácuo cria suas próprias realidades. E é mediante essa perspectiva que o ouvimos dizer, então, a solução que ele chega. Veja, ele está pensando, ele está preocupado com o que vai fazer, com o que agora os seus campos produziram, e ele chega, então, à conclusão. E qual é essa conclusão dele ter recebido mais do que necessitava? A conclusão é: derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. Observem aí que a ênfase do discurso está na primeira pessoa e no pronome de posse. Ele vive para si próprio. Esse homem se deleita pessoalmente na sua pessoa. A sua vida e os seus objetivos é fazer a sua própria vontade para aquecer e satisfazer as necessidades de seu coração. É por isso então que Jesus conclui a parábola com a resposta de Deus àquele homem. Depois que ele conclui o que arrazoou, a sua conclusão vem a resposta de Deus. E Deus o chama de louco. Deus diz: essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será?
A palavra utilizada aqui para descrever o ato desse homem é uma negação, irmãos. Jesus disse que esse homem não tem mente, que esse homem não tem espírito, que esse homem não tem emoções. Ele não se preocupa com nada ao seu redor, além de si mesmo e de suas riquezas. O aguilhão das palavras usadas encontra-se não no anúncio de que esse homem precisa morrer, mas na pergunta que se segue e que mostra claramente a verdadeira pobreza em que se encontrava a sua vida. Ele está só, com muito dinheiro, mas sem amigos, sem família, sem ser amado. E quantos de nós, irmãos, não tem procurado viver exatamente assim? Condicionando nossas vidas, achando que resolvendo meus problemas pessoais, tudo o que vier à frente será fácil de resolver. Tem muitos que desprezam a vida espiritual para acertar a sua vida material. No afã de que depois de acertar a vida material, aquilo que é espiritual será fácil de ser alcançado. Que prioridades nós temos dado nas nossas vidas? Que reino nós temos procurado servir? O reino de Deus, como legítimos cidadãos, como legítimos filhos do pacto? Ou temos procurado servir ao reino dos homens? A essa era, ao nosso tempo. A pergunta do Senhor aqui, ela é ampla, irmãos. É como se ele tivesse perguntado àquele homem: o que você fez pelos outros? Porque, já que o seu campo produziu a mais, você não procurou ajudar aqueles que necessitam, aqueles que têm pouco ou aqueles que não têm nada? Mas homens obstinados pela riqueza constroem uma verdadeira fortaleza contra esse tipo de argumento. E o que nos dá alegria e esperança é saber que Deus, através de sua palavra, arrebenta com essas muralhas. Deus diz: você planejou sozinho, você construiu sozinho, você divertiu-se sozinho, e sabe no que isso vai culminar? Você vai morrer sozinho. E mais, você não vai levar nada disso consigo. A loucura daquele homem estava em achar que possuía tudo, quando na verdade ele não tinha nada. Sua ambição o conduziu a uma insensatez indescritível. E é por isso então que Jesus conclui no versículo 21 dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que nós temos um paralelo entre para si mesmo e para Deus. Então, a melhor tradução aqui seria juntando riqueza para Deus. Portanto, não se deve entender aqui que o que Jesus está dizendo é: nós deveríamos nos preocupar em aumentar a perfeição de Deus, nem acrescentar algo a Ele, já que Deus de nada necessita, mas de que as dádivas de Deus, aquilo que Deus nos concede e nos abençoa, às vezes em grande proporção, não são para serem acumuladas apenas por nós, mas são também para ser-lhe devolvidas. Por toda a Escritura, irmãos, nós vemos os relatos de que Deus recebe as ofertas dos crentes. O rico, insensato nessa parábola, porém, peca ao tentar enriquecer a si mesmo, em vez de trabalhar para servir a Deus com aquilo que o próprio Deus foi quem lhe deu.
Seus esforços estavam voltados para si mesmos, para o seu negócio. E a visão do reino de Deus e da glória de Deus é completamente suprimida pelo seu ego. Pelo seu ego. O seu ego. E isso me lembra o que diz Jesus, o que vai dizer Jesus mais à frente, quando ele diz: vendei os vossos bens e dai esmola, no versículo 33. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. O tesouro nos céus é o próprio povo de Deus, irmãos. Logo, retornando ao início do texto que nós começamos a exposição, o verdadeiro problema com aquele homem que surge diante da multidão não era a herança em si, mas era o seu próprio ego, que ao invés de se preocupar em servir a Deus, em confiar no Senhor, estava querendo servir a si mesmo, confiando naquilo que tinha à sua disposição. E aqui, meus irmãos, eu quero, para concluir o sermão nessa manhã, aplicar algumas verdades extraídas desse texto à nossa vida. Lembrar que Jesus recusa-se a responder um clamor por justiça dentro do contexto quando esse clamor é para destruir relacionamentos e não para construí-los, ou é para apartar e não reconciliar. Porque a verdadeira justiça inclui preocupação com as necessidades não apenas nossas, mas principalmente a do nosso próximo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que nós devemos considerar o nosso próximo em mais alta estima do que a nós mesmos. Um coração avarento jamais vai conseguir enxergar a grandeza, a beleza e a glória de tamanha verdade e graciosa ação. Porque antes de pensar no próximo, ou de pensar em Deus, Ele mesmo se assenta no trono de seu coração para adorar a si mesmo e confiar em si mesmo. O egoísmo é uma doença, é um pecado, irmãos. É uma doença da alma, é um pecado. E só há uma forma de curar. E essa forma é através do Evangelho. Com isso, irmãos, eu não quero dizer que aqueles que têm uma vida próspera, porque Deus assim o constituiu, seja ilícito. Mas as nossas preocupações, o afã de nossos desejos não pode estar voltado para essas coisas. Deve-se voltar para Deus e o seu reino, a sua glória, para que assim testemunhemos como filhos da luz, a própria luz, para que testemunhemos como aqueles que foram amados por Deus e eleitos antes da fundação do mundo, de forma graciosa, não merecedores, que também, tocados por este amor, tocados por essa graça, em Cristo Jesus, também possamos olhar para o nosso próximo e olhar para o porvir. A vida abundante, de fato, irmãos, não está em acumularmos
bens materiais aqui, mas em entesourá-los nos céus. Porque aqui somos peregrinos, estamos de passagem para uma realidade por vir, que não é efêmera, mas eterna. Portanto, confiemos no Senhor. Como filhos da aliança, achemos contentamento em Cristo e busquemos, em primeiro lugar, Deus e o seu reino, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, com a sua graça e a fé que nos outorgou, a alcançar isto. Vamos orar, meus irmãos. Curvemos as nossas cabeças. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, santo e bendito, quão maravilhosa é a tua graça, Senhor. Quão grande é a tua sabedoria. A tua palavra, que nessa manhã nos foi proclamada, nos falou e nos revelou acerca de um coração impenitente, egoísta, Senhor. Um coração que não está voltado para ti, mas para esta vida e este mundo. Que a tua misericórdia nos alcance, Senhor, e nos corrija em tempo oportuno, e o tempo é chegado, Senhor, para que olhemos para ti e encontremos em ti o contentamento que necessitamos e a confiança que precisamos, Senhor, sabendo que é tu quem nos sustenta e que para as nossas vidas tu tem promessa e tu és fiel para cumprir todas elas. Portanto, que busquemos a ti e o teu reino, para o louvor da tua glória hoje e sempre. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém.